No ar, mais uma astrologia da Daqui TV. Eu estou com a Marcela dos Reis, que é psicóloga e esotérica, e vai fazer as previsões pra gente utilizando as cartas do tarô. Essa semana vamos falar de 4 a 10 de julho. Marcela, pronta para começar? Pronto. Então vamos lá, vamos começar com Áries. Essa será uma semana onde o ariano buscará novos caminhos, novas ideias para a vida dele. E o tarô responde de forma positiva, porém ele pede o seguinte: tenha calma, tenha paciência, porque você está muito ansioso, você está buscando as coisas, mas isso está gerando um pouco de instabilidade emocional. A partir do momento que você tem calma, você vai conseguir ver melhor os caminhos que te cercam, as oportunidades vão aparecer e você vai ter sabedoria e racionalidade para lidar com tudo isso. Porém, nesse momento é interessante você dar uma acalmada. Tem muita coisa boa aparecendo realmente no mundo astral, as portas estão se abrindo, mas o tarô pede o seguinte: continue trilhando seus caminhos, mas tenha um pouco de calma, porque hoje o ariano se encontra um tanto quanto instável no período, na parte emocional, até por causa dessa correria toda. E o tarô está falando: vai com calma, vai devagar, respira fundo para você não se prejudicar nesse meio caminho. E o próximo signo é Touro. Essa vai ser uma semana onde o taurino vai se sentir um tanto quanto remexido. Sabe aquela sensação, putz, tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei o que muita gente chama de angústia? Ele vai começar essa semana angustiado, mas na verdade o que está acontecendo é que no mundo astral existem uma série de cobranças envolvendo os nativos de Touro. Cobranças relativas à mudança de postura, à mudança de atitude, relativas ao reconhecimento do seu real potencial. Porque tem muitas coisas que o taurino quer realizar na vida dele, mas ele não está conseguindo porque ele está se sentindo um tanto quanto oprimido, um tanto quanto incapaz. E o mundo astral está falando o seguinte: enquanto você continuar nessa postura, você não vai conseguir mesmo. Então mude, se modifique, comece a acreditar um pouquinho mais em você, comece a ir atrás dos seus sonhos, trilhando-os de forma racional, coerente. Não adianta querer mundos e fundos se você não começar do básico. Então, taurino, essa coisinha que está dentro, essa angústia, essa coisa difícil de definir, na verdade, é o mundo astral dizendo: anda, se movimenta que você consegue. E depois de Touro, Gêmeos. Essa vai ser uma semana de realizações para o nativo de Gêmeos, uma semana onde ele vai buscar coisas novas e vai se sentir bem, vai se sentir fortalecido. O geminiano está entrando agora no novo ano astral para ele, então isso está trazendo uma série de poderes, uma série de coisas boas. Muitas das coisas que ele plantou, ele vai começar a colher. E o tarô diz o seguinte para ele: saia de cima do muro, veja realmente aquilo que você quer e tenha força, tenha entusiasmo na sua batalha. E nesse momento, pegue todo o aprendizado que você teve durante os anos da sua vida e use a seu favor. Porque o geminiano normalmente tende a não se achar capaz, a ficar meio perdido. O tarô fala o seguinte: use seu ensinamento, use tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você adquiriu na sua vida nesse momento de colheita, nesse momento de realização. Porque a tendência é você conseguir muito mais coisas. E o tarô pede o seguinte também: se reserve um pouquinho. Tem tanta coisa boa acontecendo, mas não é todo mundo que tem que ficar sabendo. Entendido, nativo de Gêmeos? Chegou a vez de Câncer. Essa vai ser uma semana que vai começar um pouquinho agitada para o nativo de Câncer. Algumas coisas acontecendo, mas são coisas boas, são movimentos positivos. Porque a grande parte dos nativos de Câncer estão terminando agora com aquilo que a gente chama de inferno astral, porque eles estão para aniversariar. Então, assim, esse período de instabilidade, esse período de coisas confusas, tendem a acabar, promovendo um movimento muito mais tranquilo, muito mais gostoso. O tarô pede o seguinte para o nativo de Câncer: lembre-se sempre, o que você plantou, você colhe. Então, assim, se você plantou coisas muito boas, coisas muito corretas, você tende a colher coisas muito boas e coisas muito corretas. Se você plantou um pouquinho de intriga, você tende a colher um pouquinho de intriga. Mas o universo é muito sábio. E o tarô também te lembra o seguinte: não se cobre tanto. Não cobre tanto dos demais. Seja um pouquinho mais livre, seja um pouquinho mais solto, um pouquinho mais afetivo com as pessoas que te cercam, porque isso vai ser muito positivo, vai te trazer muita realização, vai te trazer muito prazer. A partir do momento que você sai desse eixo de cobrança e entra num eixo de mais carinho, de mais amor, deixa um pouquinho de lado essa rigidez, essa coisinha crica que o canceriano tem e põe um amor pra fora, releve algumas coisas que a tendência é ser muito mais divertida a vida. Próximo signo é Leão.
Enquanto o nativo de Câncer está terminando o inferno astral, o leonino está começando. E o que o inferno astral nos traz é uma forçação de barra mesmo do mundo astral, dizendo o seguinte: ou você realiza aquilo que você se propôs a realizar nesse ano, ou você vai ser cobrado. Então esse inferno astral, essa coisa ruinzinha que a gente tem antes do aniversário, nada mais é do que uma força, uma coisa que o mundo astral fala: vai lá, quem sabe você consegue. Então é um período, essa semana principalmente vai ser uma semana onde o nativo de Leão vai se encontrar um pouquinho oprimido, existe um risquinho de brigas, uma coisinha meio chata acontecendo. Mas o tarot pede o seguinte para o nativo de Leão: se reserve, é só um período. Não se deixe entrar nessa energia, não se deixe deprimir, não se deixe oprimir, se mantenha livre das brigas, não entre nesse eixo de briguinha, confusão, chatice, se retire se for necessário, porque não é momento disso, você só vai se machucar. Entrar numa discussão, seja no trabalho ou na vida pessoal, só vai te causar dor. Então se reserve, volte para a sua energia, volte para o seu eu, porque a tendência é, daqui mais para frente, as coisas melhorarem, mas é um momento onde o nativo de Leão tem que entender: no mundo astral está complicado, porque você tem uma série de coisas a resolver, então se fortaleça, cuide da sua energia e se preserve, porque a tendência é melhorar. E como será a semana para a Virgem? Vai ser uma semana muito interessante para o nativo de Virgem, porque o tarot deixa muito claro, ele sai de um período onde as coisas estavam acomodadas, onde ele estava até sentindo uma tristeza: putz, minha vida está difícil, está tudo parado, nada dá certo. E o tarot assinala uma entrada de um novo otimismo. Pode ser uma nova oportunidade que apareça na sua vida, um novo amor, mas coisas novas aparecem. Isso faz com que o nativo de Virgem tenha um poder retomado, tenha uma energia nova para lidar com essas coisas. E o tarot pede o seguinte para ele: aproveite. Não se deixe levar por situações bobas. Não fique nessa coisa: pobre de mim, coitadinho, ninguém gosta de mim, nada dá certo na minha vida. Saia dessa postura de sofrimento, saia dessa postura de acomodação. Eu sei que está frio o nativo de Virgem, eu sei que está difícil de acordar cedo, mas levante mais cedo, vá fazer uma caminhada, movimente-se no sentido físico, porque isso no mundo astral também causa movimentos na sua vida. E aproveite esse eixo de otimismo, esse eixo de coisas novas, de oportunidades boas que acontecem para você, e promova mudanças. E aproveite isso no sentido de promover mudanças na sua vida e que essas mudanças fiquem de verdade. Chegamos à metade da lista dos signos. Lembrando que essa semana é de 4 a 10 de julho, ok? Voltando à ordem dos signos, agora é a vez de Libra. Essa é uma semana calma para o nativo de Libra, uma semana onde ele vai começar se sentindo bem, se sentindo cheio de luz, cheio de energia, cheio de coisas boas. Então o tarot pede o seguinte para ele: já que você está tão cheio de coisas boas, não está na hora de você equilibrar o lado externo com o lado interno? Não adianta cuidar tanto do corpo, tanto da beleza e não cuidar do seu eu, porque o tarot já me mostra o seguinte: você está se esquecendo daquilo que é realmente verdadeiro na sua vida, que é o seu eu. Você está esquecendo de você, da sua individualidade, das suas vontades, e está cuidando muito do externo. Então aproveite esse momento onde você se sente cheio de coisas e comece a pôr essas coisas para dentro de você, porque assim, nativo de Libra, você vai encontrar o seu real equilíbrio e vai fazer com que essa sensação de plenitude seja uma sensação verdadeira. Não seja uma coisinha ocasionada por um amor novo ou um elogio no trabalho. Está na hora do nativo de Libra sair dessa coisa externa e buscar o eu interior, buscar aquilo que realmente importa. E agora as previsões para Escorpião. Essa vai ser uma semana onde o nativo de Escorpião tem que atuar muito forte no eixo de razão e emoção. É buscar sim o equilíbrio, é buscar sim ouvir a voz da intuição no sentido de: olha, vou me estabelecer, vou ficar mais tranquilo, vou cuidar mais de mim, vou ouvir a voz que fala dentro do meu coração. Ainda mais se essa voz falar para você não brigar, para você não se envolver em fofocas, para você não se envolver em confusões, porque é uma semana meio complicada para o nativo de Escorpião, porque o nativo de Escorpião
tende a se envolver energeticamente em situações de traição, mentirinhas. É uma questão muito complicada desse nativo. Mas se ele cuidar um pouquinho mais, se ele voltar um pouquinho mais para ele, ignorar um pouquinho a situação que ocorre em volta, a tendência é que ele se harmonize. Então, nativo de Escorpião, está na hora de você buscar o seu interior, está na hora de você se reservar, se preservar, cuidar sim de você, cuidar da sua individualidade e não se envolver nessas fofocas externas, nessas coisinhas que tendem a te prejudicar. Porque daí aquilo que seria negativo na sua vida, que são as fofocas, se torna em algo positivo, que é a energia mágica. E agora, Sagitário. Essa é uma semana onde o nativo de Sagitário tem que sair desse eixo. Pobrezinho, nada tá dando certo. Por que minha vida tá difícil? Nativo de Sagitário, você tá briguento, você tá chatinho. Então, Parou porque assim, você fica chatinho, você cobra todo mundo, aí ninguém é legal comigo, ninguém é bom comigo, olha só, minha vida tá cruel. E as pessoas te respondem da mesma forma, te chamando de chato, a namorada briga, o pai briga, o periquito, o papagaio, tudo dá errado. Então assim, você tem uma grande opção na sua vida. Ou você sai desse eixo de chatice que é seu, e isso você tá atraindo os outros, ou você vai continuar sofrendo. A opção é sua. Porque o tarô me mostra o seguinte, a partir do momento que você sai desse eixo, você consegue lidar com as coisas de forma muito mais inteligente. E isso te traz coisas positivas. Enquanto, se você continuar se fazendo de coitadinho e sofrendo por coisas bobas, você tende a arrumar muito mais brigas para sua vida e se sentir muito mais oprimido. Então é uma semana de decisão, nativo de Sagitário, e que depende de você. Depende de você ter uma postura muito mais legal em relação à sua vida. Chegou a vez de Capricórnio. Essa é uma semana de mudanças para o nativo de Capricórnio. Capricórnio, você nativo de Capricórnio sempre tende a ficar meio paradinho. Não quero mudar. Olha só, tá bom assim, tá sólido, tá verdadeiro, eu tenho segurança. Mas o tarô diz o seguinte, tá na hora de se movimentar, tá na hora de buscar coisas novas, tá na hora de buscar sensações e sentimentos novos para sua vida. E existe meio que uma obrigação da sua parte em fazer isso. Porque assim, as coisas estão complicadas, não tá fácil a sua vida, não tá gostosa. Se tivesse fácil e gostosa, até renderia você continuar nessa situação, mas não tá. Então, mude, transforme. Como que eu vou transformar minha vida numa semana? Coisa simples, desde você usar uma cor de esmalte diferente, uma coisa que você nunca fez, até, sei lá, vou procurar um emprego numa área diferente, vou ler um livro que eu nunca li, mas faça coisas que você nunca fez, porque isso vai ativar a sua energia, vai fazer com que coisas boas apareçam em sua volta, pessoas novas apareçam à sua volta e vai te trazer um novo caminhar, e um caminhar muito mais divertido e seguro. Depois de Capricórnio, Aquário. Essa é uma semana que o nativo de Aquário, ele tem que ficar alerta para a seguinte coisa. Ele tem uma sensação e uma necessidade de realização. Você quer buscar coisas sólidas, você quer buscar coisas boas para sua vida. Então, nativo de Aquário, comece a trilhar um caminho do zero. Não adianta você querer chegar ao topo do monte saltando no meio. Tem que ir de baixo para você olhando, você ir conhecendo melhor as coisas. E nesse momento a gente percebe o seguinte, a partir do momento onde você se coloca numa postura mais calma, mais reservada, até olhando as coisas como um observador externo, você começa a perceber melhor o que te cerca e você evita situações de possíveis traições. Porque enquanto você está explodindo, você não consegue ver direito quem te cerca. A partir do momento que você respira fundo e olha com calma e atenção, você consegue analisar melhor as situações e analisar melhor as pessoas que te cercam, compreender quem são os verdadeiros amigos, compreender quem são os verdadeiros aliados. Então, nativo de Aquário, está na hora de você ter uma postura diferente em relação à sua vida. Não brigue tanto, seja mais calmo, seja mais pacífico, ouça mais, engula sim alguns sapos de vez em quando, mas eu tenho certeza que você tem total capacidade de digeri-los. E o signo que estava faltando, Peixes. Essa vai ser uma semana onde o nativo de Peixes ele vai ter que ceder um pouquinho mais. Existe uma necessidade dele ter um pouquinho mais de jogo de cintura, porque o pisciano ele tende a ser um tanto quanto teimoso. Você é nativo de Peixes, você às vezes fica
você oscila muito. Às vezes você está muito no seu campo mental, pensando coisas lindas e maravilhosas, e de repente você vem para o racional e não consegue fazer nada. Então, nativo de peixes, essa é uma semana para você ter um pouquinho mais de jogo de cintura, ser um amigo melhor para as pessoas que te cercam, ser um filho melhor, ser um amante melhor, porque isso vai trazer um novo otimismo, vai trazer novas coisas na sua vida e vai trazer potenciais muito legais, porque aqui a gente tem uma carta da Lua que em alguns lugares ela pode direcionar para um aspecto de traição, mas nesse caso, a partir do momento que você tem jogo de cintura, você corta a traição e você traz potenciais mágicos, você traz a capacidade de compreender melhor as coisas que te cercam. E o tarot te pede principalmente a seguinte coisa nessa semana, nativo de peixes: não seja mentiroso com você. Não seja traidor de você. Respeite seus sentimentos, respeite as suas colocações, respeite as suas vontades, que a tendência é você conseguir ser muito mais feliz. Chegamos ao fim das previsões da semana de 4 a 10 de julho. Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. E passa o seu contato para quem quiser mais informações sobre o tarô, sobre o seu trabalho. É marceladosreis@yahoo.com.br. Semana que vem estamos com mais previsões aqui na Daqui TV.